Horas e 39 minutos, estamos em contato com o Jairo Luiz. Ele é o técnico sub-20 do Guarani que vai disputar a Taça São Paulo. Oi, Jairo, aqui Rádio Bandeirantes, um abraço para você, boa noite, tá tudo bem? Boa noite, Batista, aos ouvintes aí da Bandeirantes, para mim é um prazer poder estar falando com vocês aí novamente, já estamos na escuta aí. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Sei que você estava trabalhando duro aí, né? Trabalhando lá no Euro América, preparando o time para a disputa da Copinha. Como vem o time do Guarani para essa Copinha? Qual que é a sua expectativa? Batista, é claro, como você citou, né? A gente vem trabalhando duro aí todos os dias, né? Na verdade, eu venho nesse processo aí há poucos dias, né? Até então eu estava na equipe sub-17. E acabei que migrando aí para a equipe sub-20 aí, tem uns 15 a 20 dias, e consequentemente a gente dando ênfase aí nessa preparação, no que se diz respeito aí à competição mais importante da categoria, né? Então vamos focar nisso aí para que a gente possa, como você mesmo disse, trabalhar forte, firme aí, para que a gente possa representar bem o Guarani nessa copinha. Ô Jairo, você decidiu levar alguns jogadores que até já fizeram parte do time principal do Guarani. Estou falando aqui do lateral direito, né? O lateral direito tem o meio-campista, o Rafael Freitas, tem também quem mais aí, né? Que você está levando jogadores que já estiveram no time de cima. Na verdade, né, Batista, são atletas que já tiveram passagem, né, pelo time de cima, o Rafael, o próprio Theo, né, Álvaro goleiro, o Ian. São atletas que, de uma forma ou de outra, já passaram um período no profissional, mas que agora está compondo aí o elenco que vai disputar essa copinha, né? É verdade, são jogadores mais experimentados. Você vai mesclar o seu time com o Sub-17 também? A ideia, Batista, na verdade, como eu te disse, eu cheguei no fim do processo, né? Eu peguei praticamente uma equipe montada aí. Então, consequentemente, dessa equipe 17 que nós fizemos, só temos acho que um ou dois atletas, né? 2 atletas, se eu não me engano, 2 ou 3 atletas. Mas a ideia é justamente o que você disse. Eu acho que é uma mescla de jogadores que mais experimentados, mais rodados nessa própria Copa, com os atletas que vêm pela primeira vez disputar essa Copa São Paulo. Eu acredito muito nessa mescla, acredito que essa troca de experiência possa fazer com que a equipe tenha aí um ganho, né? Um ganho técnico, um ganho tático, até o aspecto mental, pode fazer diferença nessa competição, com a competição curta, um torneio, e isso, consequentemente, pode nos trazer alguma vantagem aí. Vamos lá, Gleger, estamos entrevistando o Jairo Luiz, que é o técnico do Sub-20, Jairo é jogador, né? Jogou como volante. A sua pergunta, hein, Gleger? Jogava muito o Jairo, viu? Primeiro eu quero mandar um grande abraço, porque o Jairo é um grande amigo, conterrâneo aqui da minha Hortolândia. Um abraço para você, Jairo. Fiquei muito contente, muito feliz com a notícia de que você estava assumindo o Sub-20 do Guarani, porque agora a gente sabe que o Guarani está em boas mãos, está num cara que conhece, um cara que já jogou, que já atuou, que estudou, que se preparou para estar assumindo isso, né? É claro que a competição é muito dura, é pesada, a gente sabe. O Guarani nos últimos anos não consegue ter uma boa apresentação, digamos assim. E eu queria que você falasse um pouco, Jair, apesar de saber que você assumiu há pouco tempo aí, qual que é o segredo para que você possa ter um time competitivo nesse prazo curto, porque você já pegou um time montado, e aí não é fácil você tentar colocar a sua metodologia, aquilo que você pensa, para aquilo que você tem em mente para esse time tá entrando em campo, e a gente sabe que é curto, é tiro curto, é muito rápido e já está aí o início da competição. Então, qual que é o segredo, Jairo? E o que você está pensando para essa montagem para montagem do time, montagem de plataforma, para você começar bem, já classificar o time na primeira fase e tentar aí galgar outros objetivos dentro da competição. Um grande abraço e repito, estou muito feliz você assumindo aí o Sub-20 do Guarani. Um abraço, Jairo. Gleger, eu que agradeço aí das palavras, um abraço vai ser retornado aí para você. Pessoalmente a gente tem que marcar até um café aí, obrigado pelas palavras novamente. Como você mesmo disse, né? O curto espaço de tempo aí faz com que a gente tenha que pensar rápido, que se mover rápido. Mas como você disse, eu acredito que nós temos que tentar implementar aí o máximo de conteúdo possível daquilo que nós pensamos futebol, né? Não é fácil.
eu acredito muito em continuidade, em tempo de trabalho, né? Mas não é uma coisa que a gente tem no momento. Mas também a gente tem que acreditar que talvez uma troca de comando possa trazer alguns aspectos novos e a gente tem que explorar esse tipo de coisa. Então, acredito muito que os 15 dias que a gente está à frente, já conseguimos passar alguma situação, passar algum tipo de conteúdo de um time que a gente gosta, de um time que marca forte, um time que gosta da pressão alta, um time que vai jogar no campo do adversário. Mas é como você mesmo disse, né? Você tem uma experiência larga nisso aí, então dá para entender bem. Isso leva um pouco mais de tempo, mas eu acredito que dando esses princípios, eu tenho certeza que nós temos jogadores inteligentes, jogadores capazes de, o mais rápido possível, conseguir colocar isso em campo e, consequentemente, né, nos trazer bons resultados aí. E aí, CH, a sua pergunta para o Jairo. Jairo que jogou lá no seu Paulista de Jundiaí. Ele começou no Primavera de Indaiatuba, mas teve uma passagem marcante e importante no Paulista em CH. Sem dúvida, jogou e jogou bem, não é? Deixando saudades, por isso tenho respeito de todos nós, não torcedores do futebol, mas principalmente torcedores do Paulista de Jundiaí. Grande Jairo, que conheço, admiro e que desejo um grande sucesso nessa caminhada nova, né? Nesse novo desafio da sua carreira como treinador. Jairo, a pergunta é a seguinte: pouco tempo, você veio do 17 para essa categoria da Copinha. O que o torcedor pode esperar, além de luta, desempenho, um pouco de organização? O tempo é pequeno, mas você acha, por exemplo, pelo que você conhece dos times da chave e pelo que você conhece de informação dentro da Copinha, não dá para conhecer todo mundo, evidentemente, todos os times, mas você acha que esse time tem potencial de ir longe na Copinha? Um grande abraço. Carlos Henrique, um grande abraço, prazer estar falando com você novamente. Faz tempo que a gente não se falava, né? Obrigado pelas palavras, você citou bem aí. Passamos um tempo muito bacana, um tempo marcante aí na minha carreira como atleta, que foi o Paulista de Jundiaí, a quem devo muito respeito, porque ali praticamente eu acabei me formando não só como atleta, mas como homem. Então, a gente tem um carinho muito grande pelo Paulista. Enfim, mas você até me perguntou o que a gente pode esperar de uma equipe, né, em tão pouco tempo. Carlos Henrique, eu tenho certeza que é uma coisa que eu tinha quando atleta, e eu vou tentar passar isso para os meus atletas agora como treinador. A gente tem que competir, cara. Um torneio nós temos que competir muito, cara. Essa entrega, essa dedicação não vai poder faltar, né? A gente tem que entrar numa competição sabendo que são várias equipes e várias equipes de qualidade. Você mesmo citou a nossa chave, né? Nós pegamos o Atlético Goianiense, uma equipe de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o próprio Operário, que está de volta para a Série B, e também o time da casa, que é o Tupã, né? Então, mas nós também temos nossas forças, nós também temos nossas armas. Vamos procurar, como você mesmo disse, procurar fazer o máximo esses atletas entenderem a ideia da competição, que eu tenho certeza que conseguindo imprimir aí um pouquinho daquilo que a gente tinha como atleta, de competir, de querer sempre mais, de querer sempre estar à frente, de querer sempre ganhar, eu tenho certeza que nós temos muito a agregar e, consequentemente, conseguir bons resultados. É claro que você é conhecedor disso, não é fácil, pouco tempo atrapalha um pouquinho a preparação, mas não vai nos atrapalhar e, consequentemente, em tentar tirar o melhor que os atletas podem dar nesse momento. E eu tenho certeza que eles estão imbuídos, estão prontos, para que a gente possa, daqui a mais ou menos aí 15 dias, poder estar estreando bem, representando bem a camisa do Guarani. Guarani estreia no dia 3 de janeiro, é uma quarta-feira, à 13h. Ô Jairo, o primeiro jogo é contra o Tupã, né, o time da casa. Você tem algum conhecimento lá do gramado? Essa Copa São Paulo é um negócio horroroso, tem campos impraticáveis. Você tem alguma informação do campo lá onde vocês vão jogar? Na verdade, Batista, a gente sabe que nós pegamos uma região bem quente, né, seco, clima seco. Eu acho que vai ser o grande diferencial da região, né, um pouco mais distante. E um gramado mais antigo, né, aquela antiga grama Batatais, consequentemente deve ser um gramado mais pesado. E aí tem um fator que pode ser primordial, que é o que você mesmo disse, que pode ser o fator de chuva, né? A maioria dos jogos da Taça São Paulo, principalmente pelos horários, pela época que se acontece, é muito provável nós vamos pegar muita chuva, muito campo pesado, e nós temos que estar preparados para esses desafios, mas é os desafios que a própria competição nos impõe, e nós temos que já estar ligado no que pode acontecer, principalmente nesse quesito de clima, né? Porque, consequentemente, isso aí
aumenta as variáveis do jogo, aumenta o que pode se acontecer nessa partida. Mas acredito que nós estamos bem munidos de informações, né? Até mesmo dos adversários. É claro que tem algumas dificuldades, porque na equipe sub-20 não é que nem o profissional, que você, com o Google, você sabe tudo que está acontecendo por lá de lá. Mas nós temos profissionais aí competentes para poder tirar o máximo de informações possível, para que a gente possa ter bastante conteúdo aí para poder trabalhar com os atletas e explorar esses jogos contra tanto o Tupã, o Operário e o próprio Atlético Goianiense. Você tem um jogador aí, o Eliseu, que é irmão do Elias Manuel, foi vendido pelo Grêmio ao Red Bull dos Estados Unidos. Ele sofreu uma cirurgia de LCA, né, o ligamento cruzado anterior, ano passado. Ele está inscrito, estou vendo aqui na relação que ele está inscrito. O jogador está recuperado então e tem condições de jogar. Então, foi bom que você citou, né? O Eliseu acabou se machucando nessa mesma competição ano passado, né? Hoje tá fazendo acho que quase um ano aí dessa lesão. É uma lesão grande, né? Que ele acabou tendo, mas acabou fazendo transição, tá num período de transição conosco agora. E tá se preparando aí, tentando tirar até essa diferença, né? Porque não é fácil você voltar de uma lesão como a que ele teve. E já tá treinando conosco, já tá sentindo o gosto aí de poder treinar com bola, que isso tudo é muito difícil, né? Mas tem se adaptado bem, tem tentado tirar a diferença. É um jogador importante aí para essa copinha. Vamos lá, Gleger, mais uma pergunta aqui para o Jairo Luiz. Aliás, você optou em colocar nome de Jairo Luiz e não Blumer, que é o seu sobrenome. Qual é o motivo, hein, Jairo? Não, Batista, na verdade não foi nem um motivo pelo qual eu coloquei Jairo Luiz. Acho que acabou, como treinador, acabou pegando Jairo Luiz, mas isso aí não altera nada, né? Acaba aqui ficando, mas eu gosto aí, para mim não tem diferença não, que vai realmente nos dizer no contexto geral é o que o Jairo pode produzir como treinador, essas coisas do tipo. Então, quanto a isso aí a gente não se apega não e vamos da forma como tá mesmo. Que é o seguinte, né? O jogador, aqui no Brasil é assim, o jogador, quando ele joga só com um nome, né? Jairo. Aí, quando ele vira treinador, aqueles que viram treinador, aí tem que ser nome duplo. Entendeu? Não? Aí tem que acrescentar... O nome composto. Exatamente, tem que acrescentar o sobrenome. É só um palpite, viu, Jairo? Não quero interferir aí na sua decisão, tá bom? Mas olha, você tem um ótimo sobrenome, Blumer, porque Jairo Luiz, acredito que deve ter um monte por aí. Agora, Blumer, só você. Então, se eu fosse você, usaria Jairo Blumer, né? Porque você vai seguir na sua carreira, o objetivo é esse, né? Hoje tá sub-20, amanhã é o profissional e vai grandes times e assim vai. Você tem capacidade aí e vai se transformar num grande treinador. Então você deveria colocar o seu sobrenome, Blumer, e não Jairo Luiz. O que você acha? Ô Batista, foi até bom que você citou isso aí. Eu vou até acatar essa sua proposta, porque assim, a gente acaba não pensando muito com relação a isso aí, né? Mas vamos deixar isso aí arquivado, porque quem sabe daqui uns anos ainda vamos estar ouvindo nesse nome. E, consequentemente, foi até uma deixa sua aí, até agradeço pelas dicas. Vamos acatar o Jairo Blume e vamos carregar o Jairo Blume, então. Se o nome é forte, vamos acatar isso aí. Fortíssimo, sobrenome fortíssimo. Acho que você realmente está optando pelo melhor, né? Eu me meto aí no marketing, né? Sou um curioso. Então, aqui, para quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, já trocamos para Jairo Blumer. Então, daqui para frente, estamos fundando aqui a nomenclatura de um novo treinador, Jairo Blumer. Vamos lá, Gleger, a sua pergunta ao Jairo Blumer, que está conosco. Primeiro dizer que você foi bem, Batista, foi bem. Foi muito bem. Aliás, viu, Jairo, o Batista ele tem essas coisas aí e a grande maioria das vezes dá certo, viu? Então, acho que você foi bem também em ter trocado. Bom, a minha pergunta, Jairo, assim, eu queria que você falasse um pouco, a nossa audiência é muito forte, é muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouco, né,
do que você pretende como treinador, qual que é o seu estilo, né? Qual que é a plataforma preferida. Gostaria também que você falasse um pouco dos cursos que você fez, né? As especializações, para que você pudesse estar assumindo o Guarani, que é uma baita de uma referência em categoria de base no Brasil. O Guarani sempre revelou grandes jogadores e a história mostra isso. Então, queria que você contasse um pouquinho aí da sua história com os cursos, com as especializações e também que você falasse um pouco do Jairo como técnico. Qual que é a plataforma preferida? Como que você pensa para o time? Claro que a gente sabe que em alguns momentos tem que ter alternativas diferentes, né? Mas eu queria que você falasse um pouco aí, viu, Jairão? Ô, Gleger, obrigado pela pergunta aí, pergunta pertinente, importante, né? Eu acabei jogando aí como atleta por 19 anos, né, Gleger? Depois, já por volta aí de 29, 30 anos, optei por fazer faculdade, né? Fui formado em gestão desportiva aí, então tomei um caminho um pouco diferente da maioria dos atletas, né? Que parte para educação física, fisioterapia ou coisa do tipo. Eu optei por fazer gestão desportiva, comecei a fazer alguns cursos de especialização para a área, né? Especialização técnica também, alguns cursos da Universidade de Futebol, que acabei fazendo para treinador, para auxiliar, alguns cursos pós-carreira, que é muito importante, queria enfatizar isso, porque a gente quando acaba uma carreira, você sabe bem disso, é muito complicado você procurar um rumo, né? O que seguir, o que fazer, porque cada um é de uma maneira, cada um é de um jeito, nem todos se dão bem na beira do campo, outros fora do campo, outros vão ter sucesso em profissões totalmente diferentes, e a gente sabe que o futebol ele dura pouco, né? Poderia durar muito mais, mas eu optei por esse caminho, né? Da gestão, acabei fazendo gestão, aprofundei nos cursos, fui fazer os cursos da CBF para treinador também. Então fiz a licença C, licença B, né? Vou também procurar fazer a licença A e assim por diante. E foi da partir daí que acabou acontecendo de surgir o convite, né? O primeiro convite que me surgiu foi para ser auxiliar técnico, fui auxiliar técnico do Sertãozinho no ano passado, nessa Copa Paulista, né? Tanto do Alex Alves, treinador, que jogou no Cruzeiro Portuguesa, fui auxiliar dele, também do Max Santos por um breve espaço de tempo. E nesse ano me surgiu esse convite, né? Em março desse ano acabou surgindo esse convite para mim pegar como treinador mesmo o Sub-17 do Guarani. E desde então a gente vem desenvolvendo um trabalho lá, não é um trabalho fácil, um trabalho difícil, é claro que a gente sabe das dificuldades que tem o futebol, mas até então um trabalho muito prazeroso, cara. Eu também não achava que seria tão prazeroso como foi, né? O trabalho de campo, o trabalho dentro, com certeza isso aí é muito prazeroso, porque você começa a ver o futebol de uma outra forma, né? Eu costumo dizer que nós, como atleta, acho que você vai entender bem o que eu estou dizendo, a gente acaba tendo uma visão um pouco egoísta do macro do negócio, né? E essa visão de gestão, essa visão de macro ambiente me ajudou bastante nesse caminho aí, nesse curto caminho que eu estou seguindo como treinador. Até porque a gente tem que enxergar aí como um todo, né? Acaba se sendo responsável por 30 atletas, tem mais 7, 8 membros da comissão e tudo aquilo que envolve, né? Então, consequentemente, isso aí me ajudou bastante. Com relação a plataforma, a maneira de jogar, né, Greg? Eu acho que não pode ser diferente. Eu acredito que muito daquilo que eu acreditava como atleta, eu costumo passar para meus jogadores, né? Eu gosto de um time muito intenso, um time que realmente comprometido com aquilo que está fazendo, um time que quando perde a bola vai fazer de tudo para roubar a bola o mais rápido possível, para ficar com a bola, né? Com certeza vamos procurar fazer um time que jogue no campo do adversário, que pressione alto, que não deixe o adversário jogar. E, consequentemente, é claro, você citou bem aí, vai ter momentos em que a gente vai ter que abaixar a linha, entender que o adversário possa estar no melhor momento, e a gente tem que saber ter estratégias, né, na hora de defender e na hora de atacar. Então, acredito que é mais ou menos isso aí, dei uma explanada mais ou menos daquilo que a gente gosta, mas, consequentemente, você pode ter certeza que vai ter que ter um time vibrante, assim como eu era como atleta. A mesma coisa eu tento passar para os atletas meus agora, é fazer com que o mais rápido possível que a gente esteja sem a bola, é perder e pressionar para recuperá-la e assim ficar mais próximo do gol adversário e, consequentemente, mais próximo das vitórias. Vamos lá, CH, para finalizar a sua última pergunta ao Jairo. Jairo, você tem ou teve algum contato ou tem um contato direto sobre o seu trabalho, sobre a maneira que o seu time joga com Humberto Louser, técnico do time principal do Guarani? Ô Carlos, a gente até bate um papo muito que, sabe que essa correria, né, até o final da Série B, a gente sabe a demanda que tem o profissional, né, muito difícil, das poucas vezes que a gente pôde
bater um papo ali, foi sempre muito bom, né? Eu conheço o Humberto desde aí do Paulista de Jundiaí, então foi bacana essa experiência, esse papo. É claro que essa troca de informação é sempre muito importante, né? Mas a tendência nossa é se aproximar ainda mais, é ficar mais próximo daquilo que se figura agora, por exemplo, né? Que até então eu tinha o 17, tinha uma categoria na frente que era o 20, depois do profissional, então esse contato fica menor. Agora, consequentemente, né, testando no 20, muito mais próximo do profissional, com certeza esse contato tende a aumentar, né, essas trocas de informações, que é muito importante a gente entender e passar isso para os atletas também, né? Criar uma identidade que o Guarani tem que ter como clube, né? E nós temos que passar para os atletas que vêm da base, porque consequentemente ajuda muito no processo lá em cima. Valeu, Jair, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Tomara que o Guarani esteja lá no Pacaembu no dia 25 e repita 1994. Ganhou do São Paulo e foi campeão da Copinha. Grande abraço, muito obrigado, boa sorte. Batista, para mim, eu que agradeço, um grande abraço para você, todos os ouvintes aí da Bandeirantes, Gleger, né, Carlos Henrique, foi um prazer falar contigo novamente aí, com todos vocês. Para mim é sempre prazeroso poder estar falando de futebol, né, e como você mesmo disse, vamos torcer e vamos trabalhar muito para que a gente possa, por que não, estar no dia 25 em São Paulo, no Pacaembu, fazendo uma final de Copa São Paulo. É claro que a gente sabe que o trabalho é árduo, que o caminho é grande, mas cabe a nós aqui trabalharmos e colocarmos em condições para que isso aconteça. Novamente, muito obrigado, agradeço a oportunidade, poder estar falando um pouquinho do Guarani e possamos aí, junto, poder fazer esse trabalho para que a gente possa colocar o Guarani aí no lugar mais alto. Obrigado, eu que agradeço aí novamente. Valeu, tá aí o Jairo Blumer.